Fala psis, tudo bom com vocês? Diego Ranielli aqui. E é o seguinte, hoje eu vou falar como criar conteúdo da forma certa. Tem muita gente com dúvida nisso aí e bora lá! É o seguinte, se eu tô falando aqui que tem uma forma certa de você criar conteúdos, quer dizer que existe uma forma errada, né? Então, Diego, me fala aí, qual que é a forma certa, qual que é a forma errada, por que você tá falando disso, da questão de criar conteúdo? Gente, acontece o seguinte, tá? A sua linguagem, ela tem que comunicar com seu público-alvo. Tá? Ela precisa se comunicar com seu público-alvo. E o que acontece quando a gente está no meio acadêmico, quando a gente está na faculdade, né? Quando a gente ainda está na faculdade, quando a gente está no meio acadêmico, você fica 5 anos ali incorporando uma linguagem acadêmica, toda uma linguagem acadêmica, né? A questão do sujeito, idiosincrasia, quase que não sai, tá vendo? E um monte de termo da psicologia, né? O tal do psicologuês. É um monte de termos da psicologia que não são termos comuns para a maioria das pessoas. Você se acostuma tanto com a questão de linguagem dos termos acadêmicos que às vezes a gente começa numa produção de conteúdo para as pessoas e a gente não consegue perceber o quão inacessível está essa linguagem que a gente está usando. O quão inacessível está essa linguagem. Diego, mas me explica melhor como que é isso aí, como é que funciona, como é que não funciona. Gente, eu dava treinamentos, né? Como eu já disse para vocês aqui, eu fui instrutor por vários anos de treinamento e eu dava treinamento principalmente num call center, né? De uma TV por assinatura, enfim. E aí eu percebia que nesse call center tinha uma linguagem muito técnica, sabe? Tinha uma linguagem muito técnica dos equipamentos, do sistema. O sistema deles era um sistema bem complexo mesmo, assim. É tanto que para a pessoa começar lá o trabalho dela, geralmente ela precisava treinar de 15, 20 a 30 dias de treinamento, 6 horas por dia de treinamento para conseguir lá se introduzir naquele novo trabalho ali. Então era assim, um conteúdo bem complexo. E o que eu percebia é que no início, como eu tinha passado pelos processos do trabalho um tempo e tudo mais, no início, quando eu comecei a dar treinamento, eu queria ensinar da mesma forma que eu já sabia, porque aquilo ficou tanto na minha cabeça que parecia óbvio para mim. E eu explicava para as pessoas como se fosse óbvio para elas também. E aí eu percebia que, velho, aquele negócio não estava fluindo assim no início. Sabe? Lógico que no início tudo é mais difícil, mas não estava fluindo da forma que eu achava que era, porque eu já me considerava que tinha uma certa facilidade em me comunicar e tudo mais, só que só isso não é o suficiente. Você ter facilidade de comunicação não é o suficiente. Você ter técnica de oratória não é o suficiente. Você saber muito bem tecnicamente o que você está ensinando não é o suficiente. Diego, então o que é o ponto fundamental? O ponto fundamental é a narrativa. O que eu ensinava... Na época que eu ensinava lá para os atendentes de call center, eu ensinava questões sobre comunicação, né? Sobre nivelamento de comunicação, velocidade da linguagem, se usar uma forma coloquial ou não coloquial, né? Se usar, vamos dizer assim, no popular que a gente fala aqui, não um palavreado, se usar um tipo de narrativa que conecte com aquela pessoa que você está conversando. Eu ensinava muito isso, mas na prática eu não estava fazendo e eu via que não estava gerando assim tão bons resultados no início, até que eu tive um feedback, não foi um insight meu, foi um feedback de alguém lá das diretorias lá que eu poderia fazer assim, eu poderia fazer assado e tal, que talvez melhoraria, e aí eu fui testando essas coisas e vi que estava começando. Enfim, isso tudo para exemplificar para vocês o quê? Muitas vezes a gente tá na ânsia ali de produzir conteúdo para as pessoas, tá na ânsia de fazer e acontecer e tudo mais, e ajudar realmente as pessoas com a comunicação sua, com o conteúdo seu, mas muitas vezes aquele conteúdo seu tá inacessível, tá muito inacessível. Não sei se você lembra lá da época da faculdade ainda, quando a gente estava estudando a questão do desenvolvimento infantil e tudo mais, e métodos de ensino, provavelmente você estudou sobre Vygotsky, provavelmente você estudou... Piaget, você estudou Freud, você estudou Paulo Freire. E pensando nessa questão de metodologia de narrativa, a forma de você comunicar com as pessoas, uma das disciplinas que eu mais gosto e que eu mais me recordo assim, da época da faculdade é a metodologia lá desenvolvida por Paulo Freire,
que é essa metodologia de ensinar as pessoas no contexto em que elas estão, né? E Diego, como é que eu faço isso com o meu conteúdo? Uma forma assim que talvez os professores seus falavam disso, né? Talvez não, talvez falar, talvez não, enfim. Uma forma que você pode fazer isso pega um conteúdo, antes de você gravar de fato um conteúdo, antes de você colocar aquele negócio no campo de batalha, pega o conteúdo seu, alguma coisa que você vai ensinar, algum insight que você teve, né, da ciência da psicologia, mas você quer passar para as pessoas ali alguma ferramenta prática que pode ajudar elas. Pega esse discurso seu, sabe? Anota os tópicos e fala disso para sua avó, fala disso para sua tia, fala disso para alguém que não sabe nada de psicologia, para alguém totalmente leigo. Se essa pessoa entender, se essa pessoa entender completamente o que você falou e conseguir colocar em prática, se ela der feedbacks ali, sinais que ela realmente entendeu isso, pode gravar que é um bom conteúdo. Agora, se você falou disso para sua avó, para sua tia, para sua mãe que seja, que não tem ligação nenhuma com a psicologia ou com o meio acadêmico, com alguém que não tem ligação com o meio acadêmico, se você falou desse conteúdo para alguém e essa pessoa conseguiu entender, falou assim, nossa, que legal, vou colocar em prática e tal, isso e aquilo, aí você já está num caminho muito mais sólido para ter uma narrativa que converse de fato com a sua audiência, tá? E, primeiro de tudo também, um ponto fundamental é você conhecer a sua audiência, né? Eu não sei se você sabe, mas o próprio Instagram, ele te dá ferramentas assim, bem interessantes para você saber, por exemplo, se eu entro no meu Facebook, no meu Instagram e vou lá no meu painel lá do Instagram, no meu painel de insights, ele vai me dar lá a faixa etária das pessoas que eu estou comunicando, né? Que eu estou me comunicando com elas, né? E aí a faixa etária, ele vai me dar lá se são pessoas de 18 a 25 anos, de 25 a 35 anos. Aí outro dado importante que ele vai me dar, se são sexo masculino ou mais sexo feminino, se são mais, né? Enfim, ele vai me dar essas informações. A partir dessas informações, você também pode construir uma narrativa mais que conversa mais com a audiência sua, com as pessoas que estão interagindo com você. Isso é extremamente importante, porque você pode ter a melhor mensagem. Tá? Você pode ter a melhor mensagem. Não vai adiantar de nada, vai ser totalmente indiferente se essa mensagem ela não conseguir ser captada pelas pessoas. Se não for uma narrativa clara, não adianta nada você ter a melhor mensagem. Tá? Não adianta nada você ter a melhor mensagem se você não consegue transmitir isso para as pessoas, ou pior ainda, se as pessoas não conseguem entender do que você está falando. Tá? Então presta muita atenção em tudo que ficou na sua cabeça aí do ambiente acadêmico, das pessoas com que você comunica, porque as pessoas que você precisa comunicar agora, talvez a maioria não são pessoas que têm um contato grande no meio acadêmico e talvez a linguagem sua está bem diferente do que de fato aquelas pessoas conseguem entender. E além dessa questão das pessoas não conseguirem entender, não entender a sua mensagem, tá? Além das pessoas não conseguirem entender a sua mensagem, tem a questão de se conectarem com você. Tá, Diego? Conectar em que sentido? Conectar no sentido de as pessoas sentirem que aquilo que você está falando é inatingível, é inalcançável. Como assim, Diego? Talvez você fala de uma forma científica, assim, né? Igual quando você vê um advogado falando, por exemplo, né? Às vezes você vê um advogado falando aquele monte de palavra difícil, aquele, né? Não sei se você já teve a oportunidade de assistir uma peça, né? Do direito e tal, que é aquelas simulações de ambientes ali de tribunal e tudo mais. É uma linguagem, assim, bem rebuscada, uma linguagem bem difícil de um leigo entender, né? Você se sente inatingível naquele lugar, não é um lugar, não são pessoas que você se identifica, sabe? Quando tem uma linguagem muito inatingível, as pessoas, mesmo que você tenha uma mensagem legal, mesmo que você passe uma técnica legal, por você ter uma mensagem muito rebuscada, ainda que as pessoas entendam, sabe? Ainda que as pessoas entendam o que você está falando, elas não se conectam com você, porque ela te acha inatingível, você está num patamar que ela simplesmente não consegue atingir o nível que você está. Pelo linguajar seu, as pessoas conseguem pescar isso. Então, cuide muito bem, tá? Não se trata somente do conteúdo, mas se trata da forma como você está
passando esse conteúdo, beleza? Se fez sentido para você, curte aqui esse vídeo, compartilha com seus colegas aí, comenta se você concorda, se não concorda, se você já teve alguma experiência aí por causa da forma como você tá falando e tudo mais. Deixa aí pra gente nos comentários, é isso aí, valeu, até a próxima!